É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para você que nos ouve informações atualizadas, informações recentes, informações relevantes sobre as diferentes temáticas da área da ciência e principalmente da área da nutrição. Essas informações a gente espera que, de coração assim muito aberto, ela possa promover mudanças de hábitos e que essas informações então novas que vocês vão adquirindo aqui conosco, elas possam então impactar no dia a dia de vocês. A gente queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando durante esse longo tempo da nossa série do podcast Ciência da Nutrição. Lembrar que vocês continuem divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. E um último lembrete que a gente ainda grava à distância com os nossos convidados, então a gente pede desculpa por qualquer ruído, por qualquer falha que possa estar acontecendo, mas a nossa equipe sempre procura trabalhar com o melhor material possível para você que vem nos acompanhando. Hoje, a nossa temática, nós vamos falar sobre suplementos nutricionais. A gente recentemente teve um episódio que falava de suplementos na prática esportiva, e isso teve uma repercussão muito interessante. A gente preferiu ampliar um pouquinho e falar sobre suplementos nutricionais como um todo, para quem não faz esporte, para quem, de repente, tem uma determinada patologia. Não é um tema tão simples assim, né? A gente não espera esgotar algumas informações. E para esse desafio, que é o programa de hoje, a gente convidou o professor Dr. Márcio Souza, que é nutricionista. Ele tem 4 pós-graduações, todos nessa área de clínica funcional, esportiva funcional, treinamento desportivo e fitoterapia funcional. Inclusive, ele é especialista em fitoterapia pela Associação Brasileira de Nutrição. E ele também é professor do curso de nutrição da Faminas e em diferentes cursos também de pós-graduação. Ele, além disso, então, ele tem contribuído nessa discussão acadêmica com 2 livros, né? Nutrientes aplicados à prática clínica e Suplementação Nutricional, um guia prático para atendimento. Márcio, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto que eu acho que nós temos muito o que falar, as pessoas acabam às vezes fazendo de forma errada, sem orientação, e quanto mais a gente estuda suplementação, mais a gente percebe que alguns cuidados são muito importantes, né, para cercar e fazer isso de forma eficiente, porque senão não adianta nada. Márcio, a gente sempre gosta de aproveitar esse início de podcast e aproximar o nosso convidado do nosso ouvinte. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chega na área da nutrição, né? E depois como é que você caminha para esse lado da suplementação nutricional. Então, nutrição, eu falo que já vem há algum tempinho, né? Eu formei em nutrição no final de dezembro de 2009, então já vão para aí quase 12 anos, né, de formado. E ao longo desse período todo, eu falo que nutrição foi me conquistando aos pouquinhos mesmo, desde a graduação, e hoje eu falo que eu sou muito realizado na área, porque eu gosto muito do que eu faço, e eu sempre me dividi muito na nutrição em duas áreas que eu sou apaixonado, a docência e o atendimento, porque eu gosto muito desse dia a dia de atender no consultório, então eu continuo atendendo em consultórios, porque eu gosto muito desse contato com os pacientes, eu acho que a gente põe em prática e a gente contribui muito, né? A gente vê realmente a importância da nutrição na mudança de vida das pessoas. E, paralelo a isso, eu fui procurar o caminho da docência, que é o que eu também sempre gostei desde a graduação, né? Então, na graduação veio com monitorias, iniciação científica, então eu sempre gostei muito de docência e pesquisa. Então, nesses 12 anos de formado, eu fui correndo atrás também de fazer pós-graduações, então fiz 4 pós-graduações, paralela a elas eu já fui começando mestrado, doutorado, então é o que me move dentro da nutrição mesmo, a parte de poder aliar a pesquisa, docência e os atendimentos, gosto bastante e falo que a gente está na profissão mais bonita do mundo, não é à toa, né? Porque a gente trabalha aí com mudança de vida e prevenção de doenças.
Bem, Márcio, muito bom. Já pegando esse gancho e aproveitando esse teu duplo olhar, essa tua dupla função também, né? Sempre fantástico quando a gente encontra aqui no podcast um nutricionista que tem esse pé na docência, mas também na prática profissional, clínica, né? Então, eu queria muito, né? Como o Anderson já fez também uma chamada de início, né? Sempre que a gente pensa em suplementos, eu acho que intuitivamente o pessoal de casa, do carro, da academia, nossos ouvintes, pensam em hipertrofia, emagrecimento, né? Alguns trabalhos qualitativos em suplementos, inclusive, nos mostram isso. Mas aqui, aproveitando todo esse teu gabarito aqui do teu duplo olhar de clínica e esportiva, né? Eu gostaria muito, Márcio, que você compartilhasse com nossos ouvintes um pouco desses grupos de suplementos, né? Principais focos e objetivos, mas saindo um pouco desse lugar comum, né? Por exemplo, por diferentes ciclos da vida, ou para grupos com restrições alimentares. Conta um pouco desse universo que talvez poucas pessoas tenham noção dos suplementos para a gente. Eu falo que a suplementação é uma área que vem crescendo muito, né? As pessoas adquirem muito um olhar e acham que é a solução. Acho que é até importante a gente falar, até no início de uma discussão sobre suplementação, que suplementação não é a solução dos problemas, né? A gente brinca, eu nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre falo, suplemento é a cereja do bolo, de nada adianta uma suplementação ela não consegue fazer frente a más escolhas alimentares, a uma alimentação ruim, a um estilo de vida não saudável. Então, o suplemento não consegue fazer frente a tudo isso, mas é uma área que cresce muito. E eu falo que os nutricionistas precisam entender, né? Eu falo que é uma área mais de atuação e que a gente precisa ter um olhar mais abrangente, porque o consumo de suplementos é muito grande. Que as pessoas têm isso por hábito, né? De buscar, de achar que isso é uma solução do problema. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma pesquisa com meus alunos da graduação aqui em Belo Horizonte, e a gente fez uma análise em todas as regionais aqui da cidade do consumo de suplementos, por exemplo, em frequentadores de academias, né, em praticantes aí de atividade física que frequentavam academias em toda a cidade aqui de Belo Horizonte. E quando a gente chega a ver o consumo, era mais de 44% fazendo consumo de algum tipo de suplemento. E, na maioria das vezes, sem ser por indicação de um nutricionista, sem ser por indicação de um profissional. Então, as pessoas fazendo consumo de suplementos porque buscavam indicação em colegas, em redes sociais, porque viu o famoso consumindo tal suplemento fazia esse uso. Então, é um consumo muito frequente. E o consumo não é só pensando no lado esportivo, não, porque eu acho que está mudando muito esse olhar, né, das pessoas acharem que suplemento é só para a área esportiva. Hoje em dia, as pessoas estão buscando suplementos para diversas oportunidades. Então, quando a gente pega até os estudos que trazem para a gente os motivos que levam uma pessoa a buscar a suplementação, vem desde saúde, de uma maneira geral, mas até imunidade, hoje em dia saúde óssea, né? Então, algum tipo de alguma doença, as deficiências que a gente começa a observar mais nos exames, né? Então, as pessoas também estão buscando conhecer um pouco mais isso e traz esse olhar. Então, o consumo de suplementos é muito grande, mas para diversas áreas. E eu vejo muito isso no consultório. Tem pacientes que já chegam no nosso consultório do nutricionista com o suplemento já comprado. Então, assim, eles já chegam para o nutricionista e falam, olha, eu já estou tomando... eu fiz um exame aqui, vim aqui em você porque eu preciso mudar meus hábitos, mas meu exame já deu vitamina D baixa, eu já estou tomando. Eu falei, mas como você está tomando, né? Baseado em quê? Quem te orientou? Que dose? Que forma você está usando? Né? Como que você toma esse suplemento? Ah, não, eu comprei na farmácia e estou tomando. Então, é muito sério isso, né? Um consumo grande, mas que a gente sabe que nutrição, nada em excesso é bom. Então, tem que ser tudo muito bem planejado para que a gente consiga, sim, buscar a efetividade desses suplementos. Bem interessante esse início, né, dessa nossa temática com você, Márcio. Queria, então, agora passar a palavra para a Camila. Camila, o que você está achando do nosso programa? Qual é a dica que você traz hoje para os nossos ouvintes? Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Estamos percebendo com esse episódio que os suplementos nutricionais servem como complemento, contemplando a carência de determinados nutrientes da dieta diária de uma pessoa saudável, em caso onde sua ingestão a partir da alimentação seja insuficiente.
Mas para entender um pouco mais sobre a temática, deixe um vídeo, o qual o nosso convidado Márcio explica mais sobre essa utilização. Suplementação nutricional na prática clínica com Márcio Souza. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Márcio, entrando agora um pouco no lado nutricional, né? Eu queria que, com a sua experiência que você tem no consultório, que você já vem trabalhando com isso há algum tempo, queria que você pudesse conversar com a gente, talvez até dar alguns exemplos, enumerasse quais são os principais grupos ou principais macronutrientes, micronutrientes, compostos talvez bioativos, que você tem observado que cada vez mais há uma necessidade dessa suplementação, né? Que você tem observado que, de fato, a suplementação hoje ela tem trazido resultados importantes, não só para tratar problemas, talvez, de deficiência, como também de prevenção. Cada vez mais você tem acompanhado e prescrito essas substâncias. Eu falo que a suplementação, como eu disse, né, não é a solução de um problema, mas ela ajuda muito, porque a gente vem hoje em dia de maus hábitos alimentares, né? As pessoas se alimentam mal e até os que às vezes buscam uma alimentação um pouco melhor, a gente talvez não tenha a garantia de que todos aqueles nutrientes estão ali presentes, né? Em função de solo empobrecido, de produção dos alimentos, de presença de agrotóxicos. A gente sabe que tudo isso são fatores que podem diminuir, às vezes, a biodisponibilidade de algum nutriente, o aproveitamento de algum composto bioativo. Então, a gente percebe que, muitas vezes, mesmo tentando ter uma alimentação, às vezes a pessoa não consegue atingir tudo que ela precisa. Mas, se fosse para elencar, né, assim, nutrientes que a gente observa, eu falo que talvez hoje em dia sejam importantes, talvez, embora eu nunca ponho nada como sendo uma situação obrigatória na suplementação, porque eu acho que se a gente trabalhar bem um plano alimentar, a gente consegue suprir muitos desses nutrientes. Mas, por exemplo, a gente tem alguns nutrientes que são realmente difíceis de atingir, né? Então, a gente observa na população uma deficiência grande de vitamina D, e só por fontes alimentares realmente é muito difícil. Então, quando a gente analisa, né, os exames, as pessoas, às vezes, não têm aquela exposição solar que realmente é necessária, e muitas vezes só a exposição solar não resolve, porque a gente se expõe ao sol, mas se expõe ao sol com protetor solar, e às vezes isso tudo vai diminuindo aquela síntese da vitamina D. Eu falo que outro nutriente que a suplementação muitas vezes contribui, que às vezes na dieta a gente não atinge muito, é, por exemplo, um ômega 3. Quando a gente pensa no ômega 3, embora tenha na dieta, mas ainda não é o perfil do brasileiro ter um hábito de consumir frequentemente, né, fontes alimentares de ômega 3. Embora não sejam também só peixes, né? A gente sabe que encontra ômega 3 em outros alimentos também. Então, muitas vezes, por esse lado, a gente consegue ir buscando. Quando eu penso, por exemplo, em compostos bioativos, eu acho que, nesse caso, a suplementação, às vezes, ajuda em muitas situações, porque quando a gente vai para as evidências científicas, às vezes o que os estudos usam são doses um pouco mais altas de alguns desses nutrientes, que, via dieta, para alguns compostos bioativos, a gente não consegue tanto. Né? Então, por exemplo, eu trabalho muito na área esportiva também. Aí, quando você pega os estudos de curcumina na recuperação muscular, os estudos as recomendações chegam a sugerir 5 gramas de curcumina. Só que 5 gramas de curcumina exigiria uma quantidade muito alta do consumo de cúrcuma. E não tem como, a gente não consegue, às vezes, fazer o paciente colocar 200 gramas de cúrcuma na alimentação. Não tem como, às vezes, para atingir essa quantidade de curcumina. Então, às vezes, nesses momentos, eu falo, é onde a suplementação pode vir para fazer funcionar como um auxílio. Né? Quando pega os estudos, por exemplo, de um resveratrol, a quantidade de resveratrol, às vezes, usada nos estudos de 1 grama de resveratrol, isso não tem como, não é tomando suco de uva que você vai conseguir, porque vai ser uma quantidade muito alta, foge da realidade do paciente. Então, eu acho sempre que a dieta ela precisa ser muito bem feita e acho que ela consegue suprir muito bem a maioria dos nutrientes todos que a gente precisa, mas em algumas situações específicas, como, por exemplo, uma doença, uma condição clínica que traga uma necessidade maior de um nutriente, aí sim eu acho que é onde a suplementação vem como essa ferramenta importante aí para o trabalho do nutricionista.
Perfeito, Márcio. Agora, realmente te escutando, né? Eu fiquei aqui pensando num momento que a gente vive de divulgação científica, né? E de compromisso social aqui do nosso podcast. A gente tem um grande orgulho de um dos nossos principais diferenciais do podcast Ciência da Nutrição ser esse olhar, né, embasado em evidência científica, né? Então, eu queria te propor agora um momento inspirado no fato ou fake, mitos e verdades, né? Aproveitando o teu local também de fala, de prática clínica, de consultório, e o teu olhar científico de docência e de pós-graduações. Então, vai ser muito precioso aqui, né, a gente chegar na ponta, né, e levar informação de qualidade sobre essa temática que tantas vezes a gente vê nas redes sociais, em certos meios de comunicação, de uma forma descompromissada da ciência. Eu gostaria muito que você trouxesse aí do consultório diretamente para o podcast Ciência da Nutrição, pelo menos um bom exemplo que você vê que a figurinha repetida lá no consultório eu vou brincar aqui agora, né? Nutrição, consciência e nutricionismo, né? Fato ou fake? Traz um de cada aí para a gente nessa ótica dos suplementos nutricionais que eu acho que os nossos ouvintes estão precisando aí escutar. Eu falo que nutrição, a gente convive com esses mitos o tempo todo, né? Porque a gente está numa era de muita informação, né? Então, tudo circula muito rápido, só que nem sempre há evidência científica, né? Aquilo que realmente é o que deveria ser seguido, o que deveria ser orientado. E é triste quando a gente vê as pessoas fazendo uso errado. Então, assim, eu falo que suplementação, ela exige muitos cuidados, então não é uma coisa simples. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pega, por exemplo, esse uso de suplementos desenfreado e sem orientação. Então, por exemplo, eu vejo muito um dos que eu falo que é um suplemento que eu não gosto muito e que eu vejo um certo problema aí nessa utilização e que as pessoas colocam como um suplemento bam. É muito comum, por exemplo, as pessoas quererem usar uma carnitina pensando no emagrecimento, né? Porque pensa na ação da carnitina lá nas nossas mitocôndrias, na CPT1, CPT2, né? Carnitina, palmitoil, transferase 1 e 2, que é quem tem o papel de colocar a gordura dentro da mitocôndria. Se a gente pensa na função da carnitina, ok, é excelente para um processo de emagrecimento. E aí, o marketing que existe em cima desses suplementos é muito grande. Então, as pessoas divulgam como sendo um suplemento fantástico para o emagrecimento, que todo paciente vegano precisa usar porque não tem a fonte alimentar. Então, tem muitos mitos desses cercando a carnitina. Mas quando a gente vai buscar, por exemplo, uma evidência científica, a gente não acompanha isso, né? Então, a gente pega as meta-análises, por exemplo, as meta-análises mais recentes mostram que não é assim. Quando ela promove um emagrecimento, é uma perda muito pequena, talvez não valha a pena, pensando nos riscos que uma suplementação de carnitina tem. Porque as pessoas pensam muito no benefício, mas não discutem o risco. Né? Uma carnitina, por exemplo, a gente sabe que se o indivíduo tem um quadro de disbiose, por exemplo, ela já não é um suplemento interessante para ser usado, porque, né, a nossa microbiota patogênica ali consegue metabolizar essa carnitina e formar um composto que é muito tóxico, que é o óxido de trimetilamina, né, que pode, hoje em dia, ter associação com alguns tipos de câncer, com obesidade, com doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, eu vou usar um suplemento, mas para quem eu vou usar esse suplemento, né? Eu estou usando na condição adequada. Então, por exemplo, até mesmo se fosse usar uma carnitina, eu garantir que esse intestino está saudável, eu garantir que esse nutriente vai ter o processo de absorção que ele espera. Por isso que eu falo que suplementar não é só passar, né? As pessoas acham que é só mandar o paciente tomar e pronto. E não é. O caminho que esse nutriente percorre é muito grande. Eu preciso garantir que ele vai ser digerido, que ele vai ser absorvido, que ele vai ser transportado, que ele vai chegar no seu órgão-alvo e exercer seu papel. O que não for aproveitado precisa ser excretado. E tudo isso é responsabilidade do nutricionista. O nutricionista que indica, ele precisa ter consciência de tudo isso. Porque se ele não fizer isso, ele não está fazendo o papel dele, que é levar a saúde, né? É muito cômodo eu falar, tome um suplemento e não garantir que ele tenha o seu processo de absorção, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas tomando muito, por exemplo, pensando aí nesses mitos, igual você mencionou, que eu também, por exemplo, tenho um certo
preconceito, né? Eu brinco, quanto mais eu estudo suplemento, mais eu fico com o pé atrás, é esses polivitamínicos prontos, porque a gente trabalha com individualidade. E aí eu vou querer achar que uma fórmula é igual para todo mundo, aí tem ali uma quantidade de cobre naquele polivitamínico e polimineral, e aquele cobre, todo mundo precisa da mesma quantidade de cobre, e o que já tem na dieta, e o que essa pessoa tem no exame bioquímico. Então, eu acredito muito na individualidade. Então, eu não gosto muito dessa ideia desses polivitamínicos. E a pessoa, e o problema desses polivitamínicos é que as pessoas, por mídia, eles acabam também tendo a sensação de que eles têm 100% do que eles precisam, porque o marketing é feito assim, né? Então, esses polivitamínicos, eles falam, tem todos os nutrientes que você precisa, se você tomar, você tem 100% da sua necessidade diária. E aí você vai lá e o paciente chega no consultório e vira para o nutricionista e fala, olha, eu não gosto muito de fruta e verdura, mas para compensar eu tomo uma cápsula de polivitamínico. Ele acha que ele resolveu o seu problema, porque está tomando as vitaminas e minerais que ele precisa. Mas o alimento não é só vitaminas e minerais, né? E todo o sinergismo que tem ali, os compostos bioativos, fibra e outros nutrientes associados. Tanto é que a gente tem estudo americano, aqui no Brasil, nunca vi um estudo assim aqui, mas mostrando, por exemplo, que quando eles foram avaliar a prevalência de inadequação de consumo de nutrientes lá na população, compararam quem tomava polivitamínicos e quem fazia só com alimentação e quem tinha alimentação com polivitamínicos. Não tem diferenças para a maioria dos nutrientes, porque a pessoa que tem, para alguns nutrientes, tudo bem, porque você pensa assim, uma vitamina D é baixa na dieta, se ele toma um suplemento, ele melhora um pouco, sim, o consumo. Mas para a maioria dos nutrientes isso não acontece, porque a pessoa que toma o polivitamínico, na cabeça dela, ela acha que ela já tem o nutriente, e isso acontece muitas vezes deles diminuírem o consumo de frutas e verduras pela sensação de já ter o que é necessário, e isso não acontece. Então eu falo que é outro problema aí que a gente vai percebendo aí nesse mundo da suplementação, e que a gente tem que ir com um trabalhinho de formiguinha, mas tirando isso da população, porque nutrição é individualidade, então não tem como trabalhar de forma geral para todo mundo. Márcia, a gente sempre pede que o nosso convidado, quando vem aqui gravar conosco, né, ele escolha uma imagem que ilustre um pouco o que ele pensa da nutrição, a ciência da nutrição. A gente vai deixar disponível essa imagem no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. A gente queria que você descrevesse um pouquinho a imagem que você escolheu e o porquê da escolha, né? Eu vou ter que sugerir uma imagem depois, só para eu saber aqui. Depois vocês cortam esse pedaço. Márcio, eu acho que é possível de você ter enviado nos contatos que a Paola fez, nos links. Será que eu enviei? É verdade, eu não lembro qual aqui era. A gente está com uma imagem super bonita. Aqui, eu vou compartilhar com você. Ó. Tá, me mostra, só porque eu não lembro. Verdade, agora que eu lembrei que tinha. Tá, beleza. Lembrei. Então, eu gosto, eu escolhi muito essa imagem porque eu acho que ela traz para a gente ela mostra para a gente a importância que a gente tem que ter de uma diversidade, né? Então, quando a gente pega tudo assim muito colorido, com cores muito vibrantes, a gente vai entendendo o papel que ali tem nutrientes diferentes e que são compostos diferentes e que cada um deles tem o seu papel. Então, não adianta a gente querer tratar nutrição em cima de um nutriente único. Nutrição não funciona assim, né? As pessoas têm essa mania de achar que saúde óssea pensa só no cálcio, não é só cálcio, eu preciso pensar em tudo. Pensa em imunidade, as pessoas estão desde o início da pandemia tomando vitamina C por conta própria, e aí não estudam o impacto disso. Então, nutrição é diversidade, né? Então, eu falo que quando a gente vê uma imagem desse jeito, reflete para a gente aí essa importância aí de entender que a gente precisa de uma gama grande de nutrientes e que esses nutrientes funcionam em sinergismo, e só assim a gente vai conseguir realmente trazer o nosso compromisso, né? Quando a gente faz o juramento lá na nutrição, os estudantes vão fazer isso em breve, do nosso compromisso com a saúde. Então,
é missão de vida para quem escolhe a nutrição. Mano, não é possível. Hoje passou muito rápido. Já tá na hora de terminar o programa, não é possível. Não é possível mesmo, Anderson. Poxa vida, você sempre vem com essa história na parte quente e a gente fica com esse gostinho de quero mais. Bem, eu gostaria muito de agradecer a presença do Márcio. Márcio, essa troca foi fantástica contigo. Parabéns pelo olhar ampliado sobre essa temática, ampliado e responsável também do ponto de vista científico. Parabéns. E por agora eu gostaria de chamar a Paola, para que Paola relembrasse aos nossos ouvintes aonde eles podem nos encontrar, redes sociais. E antes de eu passar a palavra para a Paola, eu também queria dar um alô para os nossos ouvintes que estão marcando o @podcast Ciência da Nutrição nas redes sociais, naquelas temáticas que eles querem ver aqui no podcast. Galera, a gente está adorando, continuem nos marcando. E Paola, relembra para a gente agora aonde o pessoal acha a gente. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Bem, Márcio, estamos chegando ao fim. Eu gostaria agora de abrir o microfone do podcast Ciência da Nutrição para algo mais que você queira deixar com a gente, suas considerações finais. Eu acho que uma mensagem importante, eu acho que isso é válido sempre mencionar, quando a gente fala de suplementação é uma ferramenta muito importante para o trabalho do nutricionista, mas ela só vai ser eficiente se ela for feita de forma ética, responsável e respeitando a individualidade do paciente. Então, se a gente não seguir a ética e fazer somente o que a gente pode, se a gente não tiver responsabilidade, entender que aquilo tem consequências na saúde do paciente e não respeitar essa individualidade, a gente não consegue os benefícios dessa área que é tão importante e que requer muito estudo. Então, eu queria agradecer o convite de vocês e foi um prazer estar aqui com todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Luana. Queria agradecer muito a todos que nos acompanharam nesse podcast. Como o Márcio falou, esse programa de suplementação ele foi único, ele foi individual. E é nessa temática de ser único e individual que é a nossa relação com você, ouvinte. A gente quer sempre aqui nesse programa te tratar de maneira individual, por isso não deixe de nos acompanhar, não deixe de colocar para a gente quais são as suas opiniões, não deixe de colocar para nós, dentro da rede social, o que você quer que a gente coloque aqui no nosso programa, porque a gente vai te atender como a nutrição exige, de maneira individualizada. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.